Olá, pessoal. Eu sou a Raíssa Cousani e no vídeo de hoje vou falar sobre a minha experiência em voar com a minha cachorra no porão do avião. A minha cachorra, ela tem um porte médio, então eu não conseguiria viajar com ela na cabine de avião, porque ela pesa 11, 12 quilos e ela é muito alta. Para viajar em cabine de avião, precisa ter uma medida específica, pesos específicos. Tem algumas companhias que até aceitam que seja até 10 quilos, porém é 10 quilos o animal mais a caixa de transporte. Só que, como ela é uma cachorra muito alta, a gente não conseguiria viajar de forma normal na cabine do avião com ela. Com isso, comecei a fazer pesquisas para ver se eu tinha alguma outra opção, porque a ideia de viajar com ela no porão de avião era algo que me deixava bem nervosa. Nas minhas pesquisas, eu descobri que tinha como viajar com ela como pet de apoio emocional, então eu fiz os trâmites inicialmente para isso. A companhia aérea Avianca, ela faz esse serviço. Você consegue viajar com o seu animal como um pet de apoio emocional. Quanto às regras das companhias aéreas referente a peso, tamanho, se vai na cabine, se vai no porão, você consegue consultar tudo isso no site de cada companhia aérea. Lá tem tudo bem especificado. Algumas companhias aéreas aceitam na cabine até 10 quilos. Tem companhia aérea que não aceita no porão. E tem algumas companhias aéreas que aceitam um apoio emocional. A Avianca é um exemplo, porém a Avianca agora o limite de peso é 10 quilos. Na época, quando eu fiz o processo, não tinha esse limite de peso, então eu conseguiria trazer a minha cachorra como pet de apoio emocional. Então ela poderia viajar com a gente na cabine do avião, sem precisar ir dentro de caixa, de bolsa de transporte, nada. Para viajar com ela como pet de apoio emocional, eu precisaria fazer a compra da passagem. Como é que funciona? Na Avianca, você precisava primeiro ter a passagem comprada para conseguir depois incluir ela na sua passagem. Então, o que eu fiz? Eu fui no site da Avianca, olhei os voos, procurei o que mais se encaixava com as nossas necessidades, o horário, tudo mais. Entrei em contato com eles por telefone para questionar se naquele voo, eu anotei o número do voo, se naquele voo teria vagas ainda para ir com ela como pet de apoio emocional. Porque cada avião tem um limite de pets, tanto no porão quanto na cabine. Então, antes de eu efetuar a compra, eu entrei em contato com eles, perguntando se naquele voo que eu tinha interesse, tinha ainda a possibilidade, a vaga de levar ela com a gente na cabine. Eles me informaram que sim, que ainda tinha vaga. Eu estava efetuando a compra da passagem uns 5 meses antes da data da viagem, então ainda tinha vagas. Então, o que eu fiz? Eu fiz a compra online da passagem e depois, já na sequência, eu liguei, entrei em contato com eles para eles fazerem essa inclusão dela. No momento ali da inclusão, eles pedem até alguns dados, mas não pedem documentação dela por enquanto. Aí, já consegui fazer a inclusão dela na minha passagem na mesma hora. Já recebi e-mail de confirmação, tudo certinho que ela já estava incluída. Porém, a Avianca só tinha voos saindo de São Paulo. Então, o trajeto de Santa Catarina, que era onde eu morava, até São Paulo, eu teria que fazer via terrestre. Ou seja, eu teria que ou alugar um carro, ia ter o gasto com o carro, ou pedir para algum parente ou amigo levar a gente. E isso a gente teria que ir ainda um dia antes da viagem, porque o nosso voo era marcado para o dia 4 de manhã. Então a gente teria que chegar pelo menos no dia 3 para dia 4 de manhã a gente já tá lá para poder ir para o aeroporto. A rota da Avianca também era só São Paulo a Madrid. O meu destino final seria Portugal, então de Madrid para Portugal eu também teria que fazer via terrestre. Eu cheguei a cotar com um transfer a nossa viagem de Madrid até Portugal, só que estava dando um valor bem alto, ele estava querendo cobrar quase 800 euros para fazer esse transporte nosso com ela até aqui. Então, seria uma forma bem trabalhosa, mas a gente ia passar por isso, a gente se disponibilizou, de primeiro momento a gente se disponibilizou a passar por isso. Então, a gente comprou a passagem, eu incluí ela na minha passagem, e isso foram 5 meses antes da nossa viagem. A cada 15 dias eu tinha que ficar entrando em contato com a Avianca, porque a reserva dela podia cair.
porque às vezes eles faziam a troca de aeronave e a reserva dela acabava caindo. Cheguei a ligar umas 4, 5 vezes. Uma dessas vezes já tinha caído a reserva dela, então foi muito importante eu fazer esse acompanhamento a cada 15 dias, ligar, perguntar se estava tudo certo, porque numa dessas vezes, quando tinha caído a reserva dela, eu já fiz a solicitação novamente e eles já tinham incluído. Um mês antes da nossa viagem, a gente acabou mudando de planos e resolvemos ir com ela no porão. Então, eu fiz o cancelamento da nossa passagem pela Avianca e começamos a fazer por uma outra companhia aérea para levar ela no porão. O motivo dessa mudança: o gasto. Como a gente já tinha gasto muito com os documentos dela, a gente ia ter o gasto de hospedagem, o gasto da viagem até São Paulo, depois o gasto de Madrid até Portugal. Então, além de todo esse gasto extra que a gente não estava mais podendo ter, tinha também que a gente ia levar praticamente 3 dias que a gente ia ficar em função da viagem. E com essa mudança de planos, que a gente foi para outra companhia aérea para levar ela no porão, a gente também teve a possibilidade, com os mesmos valores, de levar uma mala despachada cada um a mais. Para quem está indo de mudança, isso faz muita diferença. Pela nova companhia aérea que a gente ia levar ela no porão, foi o seguinte: a gente decidiu isso em cima da hora, tínhamos um mês só antes da viagem. O processo para incluir ela na minha passagem era o mesmo, eu precisava ter a passagem comprada para poder incluir ela na minha passagem. Então eu fiz a mesma coisa, eu procurei o voo que eu tinha interesse, entrei em contato com a companhia aérea, eles me informaram que tinha vaga ainda no voo para ela ir no porão, então fiz a compra online, liguei novamente para eles. Quando eu liguei novamente para eles, eles me informaram que para eu fazer a inclusão dela precisaria ser via WhatsApp. Me passaram o número do WhatsApp ali e aí eu entrei em contato. Então eu entrei em contato pelo WhatsApp, solicitei a inclusão dela no porão, para ela viajar no porão. Eles me informaram que eles tinham o prazo de até 48 horas antes do voo para confirmar se ela estava ok para viajar com a gente ou não. Eu fiquei bem preocupada com isso, porque para quem está planejando uma viagem grande, principalmente de mudança, sabe o nervoso que dá. Como é que a gente vai ter confirmação apenas 48 horas antes de viajar? Mas, enfim, né? Fiz a solicitação, ele via WhatsApp, beleza, tranquilo. Eu achei estranho que eu não recebi nenhum e-mail de confirmação dessa minha solicitação de inclusão, não recebi nada. Mas, enfim, comecei a participar de grupos no Facebook e consumir conteúdo sobre isso, sobre essa companhia aérea. E foi aí que eu comecei a ficar preocupada, porque comecei a ver alguns relatos de gente falando que chegava na hora, ou eles negavam, ou não tinha dado certo a inclusão. Então, eu entrei em contato com eles pelo WhatsApp ali de novo para questionar sobre a minha reserva, que eu solicitei a reserva dela, né? Se estava tudo ok. E foi que o atendente me disse que aparentemente não tinha nenhuma solicitação. Aí eu até respondi assim na mensagem que eu tinha conversado com o atendente anterior no histórico do WhatsApp. Falei, olha, tá aqui, ele disse que estava tudo incluído e tal. Aí o atendente falou que realmente não estava incluído essa solicitação, mas ele ia estar fazendo. Aí, enfim, ele fez a solicitação. Dessa vez eu recebi um e-mail dizendo sobre a abertura dessa solicitação e beleza. Uns 2 dias depois, eu ainda estava consumindo muito conteúdo sobre isso. Uns 2 dias depois eu entrei em contato de novo para ver se estava tudo certo. Foi aí que foi outro atendente que me atendeu e ele falou, tem um item aqui que não está preenchido corretamente, eu vou fazer essa alteração, porque se deixar assim, provavelmente vai chegar no dia e vai ser negado. Aí, beleza. Pedi para então incluir essa informação que faltava, porque eles que pedem as informações que precisam, a gente só vai passando o que eles pedem. É de responsabilidade deles pedirem as informações certas. Continuei consumindo muito conteúdo, vendo bastante relatos negativos, eu estava bem apreensiva. Uns dias depois, entrei em contato de novo pelo WhatsApp, perguntando se estava tudo ok, se tinha chance de ser negado alguma coisa.
E aí, dessa vez, eles informaram que estava tudo certo, que agora era só aguardar o prazo que eles tinham de 48 horas até a viagem. Nisso, eu tentei entrar em contato com o saque da companhia aérea. Foi péssimo a experiência, eu tentei ligar várias vezes, a ligação caía, os atendentes eram bem rudes, não pareciam que não davam importância para o meu problema, porque eu queria reclamar. Como é que eu tive que entrar em contato 3 vezes com eles, fazer 3 solicitações para até que finalmente tivesse certa solicitação. Desisti de tentar entrar em contato para fazer essa reclamação pelo saque, não estava mais querendo gastar minhas energias com isso, tinha esquecido e fiquei só na expectativa ali de esperar o prazo deles. Passado mais alguns dias, eu entrei em contato de novo pelo WhatsApp para perguntar se estava tudo ok. Eles falaram que estava tudo ok ainda, que eu precisava aguardar o prazo dos 48 horas antes do voo. Beleza. Chegou 2 dias antes da viagem, eu já estava com tudo pronto, CVI pronta, as documentações, tudo ok. Eu só não tinha ainda o retorno da companhia aérea, se ela estava inclusa na minha passagem ou não. Entrei em contato pelo WhatsApp novamente para perguntar qual que era o resultado, pois eles ainda não tinham me passado nada, e o atendente me informou que tinha sido recusada a solicitação, sendo que eu não recebi nenhuma informação por e-mail, por telefone, por SMS, por nada. Eles não entraram em contato comigo para dizer que a solicitação tinha sido recusada. Então, 2 dias antes da viagem, eu descobri que tinha sido recusada a minha solicitação. Perguntei o porquê dessa recusa, eles me informaram que era outra informação que estava divergente, que não tinha informação se o kennel que ela ia viajar era flexível ou rígido, sendo que no porão tem que ser rígido, mas enfim, esse foi o problema da recusa que eles me informaram. Nesse momento eu comecei a surtar, pois isso era 2 de fevereiro de manhã, e a nossa viagem estava marcada para 4 de fevereiro de manhã. Então, quando ele me informou que tinha sido recusada, eu solicitei com o atendente que ele fizesse uma nova abertura dessa solicitação e, no momento, ele estava querendo negar isso, pois ele dizia que eles tinham um prazo de 48 horas após a solicitação para dar o deferimento desse pedido ou não. E aí foi a gota d'água, porque lá no início, nas outras solicitações que eu fiz, eles estavam falando que o prazo era 48 horas até antes da viagem. E agora, que estava tudo estourado ali, eles estavam querendo dizer que o prazo era 48 horas depois da solicitação. Eu fiquei bem incomodada, acabei sendo bem grosseira com o atendente, fiz ele abrir uma nova solicitação, eu falei que eu ia entrar com reclamação e tudo mais. Enfim, ele acabou abrindo, contra a vontade dele, mas ele abriu uma nova solicitação, com as informações corrigidas. Nisso, eu tentei entrar em contato com o saque da companhia aérea de novo, eu não consegui resolver nada, era péssimo o atendimento deles. Então, o que eu fiz foi abrir uma reclamação no consumidor.gov. Isso foi de manhã, no dia 2 de manhã. Abri a reclamação lá no consumidor.gov, coloquei os prints da conversa do WhatsApp, todas as solicitações, coloquei todo o histórico lá. E falei que eu precisava que fosse resolvido isso o quanto antes, pois eu tinha uma viagem marcada. Então, no dia 2 à tarde, nós estávamos indo para Curitiba, pois o nosso voo com essa nova companhia aérea sairia de Curitiba, e a gente decidiu que passaríamos no aeroporto, lá no balcão da companhia aérea, para tentar resolver isso diretamente lá, porque por telefone, por WhatsApp, por nenhum canal a gente estava conseguindo resolver, e a nossa última esperança era ir até o aeroporto. A gente tinha feito já tudo planejado, o CVI, a gente fez o mais tarde possível, para se a gente precisasse remarcar a passagem para 2 dias para frente, algo assim, a gente ainda conseguia. Mas a gente estava tentando fazer o possível para conseguir viajar no dia 4 ainda. Quando estávamos quase chegando no aeroporto, faltavam uns 5, 10 minutos para chegar no aeroporto, eu recebi uma ligação da companhia aérea referente à reclamação que eu fiz no site do consumidor.gov. Então, foi ali que eu consegui resolver o meu problema. Eu expliquei tudo o que estava acontecendo, eu falei que eu precisava que fosse resolvido naquele momento, pois eu não tinha mais tempo hábil para ficar abrindo solicitação e ficar aguardando. O atendente que me ligou ali naquela ligação por conta da reclamação do site, ele resolveu na hora. Na hora eu já recebi o e-mail da confirmação dela no voo, não era nenhuma abertura de chamado, já foi a confirmação. Então, resolvido.
Como a gente já estava quase chegando no aeroporto, a gente já aproveitou para ir para conferir se o kennel dela estava tudo certo, como eles exigiam, se ela estava no peso, tudo. A gente já foi lá, como ela estava no carro, com o kennel e tudo. Fomos até o aeroporto, chegamos lá na CIA Aérea, pedimos para eles fazerem a conferência, eles conferiram os documentos, conferiram a caixa, estava tudo ok. E aí eu questionei se a gente ia poder deixar ela viajar com a cobertinha dela, porque eu tinha visto bastante de vários relatos que eles não deixavam viajar com a cobertinha, né? Apenas o tapete higiênico. No dia ali que a gente questionou, eles falaram que não viam problema de ela viajar com a mantinha dela. Então, ali tudo certo. No dia da viagem, eles recomendam chegar 4 horas antes do voo. A gente acabou se atrasando, chegamos 3 horas antes. A gente embarcou em Curitiba. O aeroporto de Curitiba é bem tranquilo, não é um aeroporto tão tumultuado, então foi super tranquilo, sobrou tempo. A gente foi direto no guichê da companhia aérea, despachar as malas já. Eles já fizeram toda a preparação para despachar ela também no porão. Fizeram a pesagem, etiquetaram a caixa, conferiram o documento, deixaram tudo certinho e deixaram a gente ficar com ela mais um tempo para a gente trazer ela somente mais perto da hora do voo. Eles, infelizmente, ali no dia não deixaram a gente colocar a cobertinha dela para ela viajar com a coberta dela. Ela só pôde ir com os tapetinhos higiênicos. Fiquei bem triste com isso, porque a previsão era 12 horas de viagem, pensa. E só em cima do tapetinho higiênico, mas enfim, né? São as regras deles, eles devem ter os motivos também. Eu precisei colocar um potinho de água e um potinho de ração também. E aí eu fiz o despacho dela. Veio alguns rapazes e levaram ela no carrinho. Foi bem triste esse momento, porque ela ficou espiando a gente pelas gretinhas da caixa. Foi de cortar o coração. Tínhamos conexão em São Paulo, então lá em São Paulo o voo atrasou bastante, porque além de ter atrasado para a gente embarcar, a hora que a gente já estava na pista para decolagem, o piloto informou que o avião estava com algum problema, que eles iam precisar fazer essa manutenção. Então, o avião retornou para a pista de embarque e eles fizeram a manutenção ali. Levou, acho que umas 2 horas e pouco. Então, além de tudo, ainda atrasou e ela ficou lá no porão, porque a gente não pode ver o pet nas conexões. O nosso voo foi na parte da noite, teve algumas turbulências, mas nada fora do normal. E chegamos em Lisboa no outro dia, perto das 8 da manhã. A gente tinha saído de Curitiba às 10 horas da manhã do dia anterior. Chegamos em Lisboa no outro dia, perto das 8. Chegando lá em Lisboa, passamos pela imigração e fomos fazer a retirada das malas despachadas. Na mesma área onde faz a retirada das malas despachadas, a gente faz a retirada do pet que foi no porão. Tem uma portinha que tem uns desenhos de pet e é ali que a gente aguarda para fazer essa retirada. Eu tinha me informado eu não sei se era segurança, mas era alguém que trabalhava ali no aeroporto, como é que eu fazia essa retirada do pet que vem no porão do avião. Ele informou que era só ficar aguardando ali na frente daquela portinha que dentro de alguns minutos alguém ia aparecer para entregar ela. Passaram-se 15 minutos, 20 minutos, 30, 1 hora. Quando passou mais de 1 hora, eu já estava apreensiva, não sabia se tinha dado algum problema. Então, eu fui atrás de alguém que pudesse me dar alguma informação sobre ela. Até que eu achei uma parte que parecia ser meio que um administrativo. Encontrei uma menina, perguntei para ela, ela me indicou onde é que ficava o balcão dessa CIA aérea e falou para eu ir lá questionar sobre isso. Chegando lá, tinha 2 atendentes conversando. Questionei, falei que eu já estava quase 2 horas esperando para retirar o meu cachorro, que tinha ido no porão do avião. E eles acabaram ainda sendo bem rudes comigo, mandaram eu voltar para lá onde eu estava, para aguardar, e já seria entregue. A sensação que eu tive ali no momento que ela foi esquecida, que esqueceram de lá liberar, porque a hora que eu voltei lá para a porta para esperar ela, não deu 5 minutos, a porta abriu e vieram entregar ela. Mas, enfim. A hora que ela viu a gente, ela ficou bem doida, né? Ela estava bem, bem nervosa. A caixinha estava toda destruída por dentro. Ela destruiu o potinho de ração, tinha ração para tudo quanto é lado. Os tapetinhos higiênicos também ela destruiu. E o que mais me impactou foi a hora que eu vi que ela tentou roer a caixinha por dentro, a portinha.
Tem a parte da portinha de metal e tinha uma parte de plástico, e aquilo ali estava tudo ruído e tudo ensanguentado. Fui olhar a boca dela, ela estava toda machucada e estava cheio de sanguezinho e ela tinha perdido um dentinho. Foi bem triste isso ali, eu fiquei com o coração despedaçado, mas enfim, né. Eu me culpei por muito tempo por isso que aconteceu com ela, porque eu acho que eu falhei na adaptação dela com a caixa. Uma que a gente não teve tanto tempo, foram apenas 1 mês, que a gente fez essa mudança de planos, então 1 mês eu fiz a adaptação dela na caixa, só que eu fiz uma adaptação muito tranquila, eu acho que eu deveria ter feito diferente. Ela ficava na caixa, ela não tinha problema nenhuma com a caixa. Eu deixava a caminha dela dentro da caixinha ali o dia inteiro, ela ia lá, dormia, ficava lá dentro. Quando a gente viajava de carro, ela ia dentro da caixinha trancada dentro do carro, ela nunca teve problema. Porém, eu nunca deixei ela trancada sozinha, de pegar, colocar ela na caixa sozinha e deixar um longo período em outro local que ela não via gente. Então, é muito importante vocês fazerem essa adaptação, tá? Começa, deixando o pet pelo menos 1 hora trancado sozinho, depois vai acrescentando, coloca 2 horas, faça essa adaptação, porque eu acho que por conta disso também piorou a situação de ela ter ficado tão desesperada dentro da caixa querendo sair. Outro motivo, ela tem ansiedade de separação, então quando ela não tá com a gente, quando a gente sai, ela fica sozinha em casa, ela não come, ela não faz xixi, ela não faz as necessidades dela nenhuma, ela não faz nada, parece que ela não vive sem a gente. E outra coisa que eu tentei fazer também, eu estava dando um calmante natural para ela, porque eles não podem viajar aparentemente grogues, né, eles podem apenas estar mais calmos. Então aquele 1 mês antes da viagem eu estava dando o Calming Dog, é um remédio que é umas gotinhas que você dá para o cachorro, por um tempo para ele ir ficando mais calmo. Eu não sei se eu dei pouco tempo ou se o remédio não fez muito efeito, mas eu não sei se fez muita diferença. Eu já vi muitos relatos de pessoas que usam, remédios com o princípio ativo de CBD, que funciona. Então, talvez testar esses remédios. Concluindo, a nossa experiência foi meio traumática, mas eu acredito que uma boa parte foi culpa minha. Eu falhei na adaptação, então, que esse vídeo sirva de exemplo para vocês fazerem uma boa adaptação. Deixar o pet sozinho por longos períodos dentro da caixinha. Começa pouquinho, mas vai aumentando gradativamente, porque isso pode fazer uma experiência muito menos traumática. Mas passou, agora estamos muito bem aqui. No começo, quando eu vi ela sem o dentinho, eu ficava um pouco atordoada, me doía o coração, mas agora passou e agora quando eu vejo ela banguelinha, eu acho a coisa mais fofinha que tem. E é isso, pessoal, eu espero que a minha experiência ajude em alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas ou se tiverem sugestões de assuntos que queiram que eu aborde nos próximos vídeos, deixem nos comentários, tá? Eu estou aqui para ajudar no que for possível. Até a próxima!